De acordo com os últimos dados atualizados da plataforma Retratos Regionais, desenvolvida pela Firjan, a indústria fluminense voltou a contratar no mês de julho. Foi exatamente um pouquinho do que a gente já estava falando no bloco anterior. Queria que você mergulhasse agora em cima desses dados, né? Quais foram as regiões e os setores que mais se destacaram nessa retomada? Então, como eu havia falado, quando a gente olha especificamente para os setores, um exemplo que eu até dei no bloco anterior, por exemplo, o setor de plástico e o setor de alimentos. Eles já apresentaram um crescimento forte, quando a gente vai olhar nos detalhes, porque são setores que fornecem produtos para as famílias de renda mais baixa. Então, a gente já tem observado que a recuperação da economia ela tem acontecido antes do que a gente esperava. Então, uma coisa que é até importante a gente explicar, geralmente a gente observa o crescimento da atividade para depois a gente ver uma recuperação do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele é um pouco rígido, então é caro você fazer uma contratação, assim como é caro fazer um processo de demissão. Então os empresários eles esperam um pouco mais a consolidação daquela demanda para eles irem para o mercado de trabalho fazer as contratações. Então, a recuperação desses setores revela que a demanda está forte o suficiente para eles voltarem ao ritmo de contratações. Então, Mas a notícia é boa. Mas a própria mudança também, né, durante esse período da pandemia, oferecendo determinados regimes para quem contrata, né, podendo suspender contratos, etc., também permitiu um retorno mais rápido desses empregados, que podem ter ficado um tempo recebendo menos ou no regime diferenciado, mas que voltam à atividade agora com a retomada da demanda. E se você for falar também em questão de plástico, por exemplo, também a gente mudou muitos hábitos durante a pandemia e a demanda aumenta com isso. Quer dizer, os desafios também são de olhar para esse novo mercado e essa nova configuração que está se desenhando. Esse é um ponto importante, a gente já começa a entender que essa pandemia ela tem mudado os setores econômicos de uma maneira bem interessante. Por exemplo, tem setores que já sentem que falta, por exemplo, matéria-prima para a produção. Por quê? Porque ficou tudo parado nesse período de pandemia, então a gente percebe um desequilíbrio acontecendo em diversos setores. Às vezes é o aumento do preço, às vezes é o desabastecimento, porque a demanda já voltou e ele ainda não tem produtos, e a gente consegue perceber, por exemplo, às vezes substituição de tipo de produtos. Por exemplo, é um caso bem específico, descartáveis era algo que a gente já estava pensando que não era a economia não estava caminhando para isso. Hoje em dia, com a necessidade de você descartar produtos por causa do contágio, acaba a gente voltando à necessidade de usar produtos descartáveis. Então, uma mudança que está acontecendo na sociedade e os setores industriais estão já acompanhando essas mudanças e a gente consegue perceber que setores estão apresentando queda na demanda, enquanto outros setores estão apresentando um crescimento muito forte. Por exemplo, a gente estava falando que um setor que sofreu muito durante essa pandemia também foi o vestuário, porque quem é que ia comprar roupa ou sapato para poder fazer reunião por videoconferência? Então, quem vende sapato ou calça jeans, certamente sofreu muito mais do que, por exemplo, setores que já estão fornecendo por exemplo, o setor de alimentos. Mas teve também alguns setores olhando para essas demandas e mudando a sua linha de produção para poder atender essas demandas, né? Quer dizer, no setor de vestuário, muita gente passou a fazer máscara, álcool gel no setor de cosméticos, quer dizer, também mudanças muito rápidas que aconteceram, né? Eu acho que muito também pela próprio diálogo e atividade das instituições que apoiam isso, também ficou registrado ali o potencial de reinvenção e de reorganização dessa base produtiva. Isso é possível visualizar nos dados? Assim, a gente consegue retirar a partir dessas experiências dados que comprovem o quanto isso gerou de ganho? Sim, quando a gente olha, por exemplo, o setor de cosméticos, que ele também tem condição de produzir álcool em gel, a gente vê esse setor que ele sentiu de maneira muito pequena os efeitos da pandemia.
exatamente porque ele conseguiu fazer uma reconversão da sua atividade produtiva, exatamente para poder oferecer à sociedade o que ela estava demandando, que era necessário naquele momento. Então, a gente viu muitas indústrias conseguindo se adaptar de maneira muito rápida para poder oferecer o que estava sendo exigido da sociedade naquele momento. Então, alguns outros setores, como, por exemplo, o setor automotivo, alguns conseguiram fazer alguma adaptação, mas esses, em geral, não conseguiram, sofreram bastante com a crise. Então, a gente consegue os dados, é importante a gente entender, os dados, eles são atualizados de maneira quase que instantânea quando eles são liberados, então a gente já consegue ter uma ideia de maneira muito rápida do que está acontecendo na economia. Você podia falar um pouquinho, né? Você falou dos retratos regionais, ele já era um projeto que já rodava na Firjan de maneira ainda não digitalizada, né? Não automatizada, e aí passaram a estar disponíveis nessa plataforma para o cidadão, para quem quiser acessar esses dados. A gente consegue ter um olhar de mais médio prazo, quer dizer, olhando o momento anterior à pandemia e agora o que aconteceu durante esse período? Então, os retratos regionais, eles já, como você falou, ele já existia num formato que era em PDF, não era de uma consulta através de dashboards, e a gente estava trabalhando exatamente na tecnologia para poder transformar ele para esse formato. Só que, mais ou menos ali em maio e junho, ele já estava praticamente pronto, faltavam alguns ajustes. A gente pensou o seguinte, olha só, não faz sentido nenhum eu fornecer para a sociedade dado de 2019 e dado de 2018. Eu preciso oferecer para eles o dado mais recente, que é isso que a gente precisa. Então, a gente meio que interrompeu o antigo retrato regionais e reconstruiu o novo em 3 meses para a gente conseguir oferecer para a sociedade o que era necessário naquele momento. Mas o nosso plano é pegar o antigo e adaptar ele para trazer ele para essa nova plataforma. A gente já está fazendo isso, é bem provável que o processo de adaptação seja longo, porque são muitos dados. A gente tem dado do nosso índice de desenvolvimento municipal, índice de gestão fiscal, tem PIB, tem dado que a gente vai trazer dado de infraestrutura, tem um emaranhado de dados, é muita informação e a gente vai colocando eles aos poucos dentro dessa plataforma. Com os dados de mercado de trabalho em si, a gente vai ter um problema de adaptação, porque os dados de 2020, eles têm uma nova metodologia que não permite que a gente compare ele com os dados anteriores. Eles estão muito melhores do que os dados anteriores. Então, se a gente comparar 2020 com 2019, a gente vai falar, pô, cresceu muito ou caiu muito. Não, os dados são diferentes, então uma comparação que os economistas vão ter que arrumar um jeito de fazer essa comparação, mas eles não são, em geral, comparáveis. Mas a gente vai trazer todos aqueles dados para essa plataforma para a gente conseguir, pelo menos, aí, olhar para trás e falar assim, pô, o problema também de saúde, o problema de educação, o problema de gestão fiscal, todo um retrato dos municípios a gente vai ter dentro dessa plataforma no médio prazo. Nesse curto prazo, a gente preferiu oferecer para eles o que era mais demandado nesse momento, que era mais importante. A gente já está caminhando para o intervalo, mas eu queria só que você contasse aqui para os telespectadores qual o endereço para eles acessarem todos esses dados dos quais a gente está falando. www.firjan.com.br/retratos regionais. A gente vai fazer esse rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.